1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Está escrito assim: medita estas coisas, e nelas, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora eu vou pedir que nós todos leiam com bastante atenção, toda a igreja. Vamos lá, amém? Amém. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Senhor, obrigado por tua palavra. Palavra essa inerrante, poderosa, está acima de todas as coisas, de tudo e de todos. Palavra essa que temos como a nossa regra de fé e conduta, e queremos ser, meu Deus, se enquadrar cada vez mais a ela e andar conforme ela nos diz para andar. Assim, Deus, esse texto nos mostra que Paulo, Pai, exortou Timóteo a não esquecer, ter cuidado, principalmente da doutrina, porque tendo cuidado da doutrina, salvaria ele, tanto a ti mesmo, como aqueles a quem ele pregava. Nós te louvamos e te pedimos, seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, quero pedir bastante a sua atenção. Não deixe que nada tire o seu foco, por favor. Vamos fazer o que Eclesiastes disse: guardar o pé e ficar pronto para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estarei colocando aqui na congregação, por isso eu fiz questão de todos estar presente, alguns pontos da confissão de fé que iremos adotar a partir de hoje. Por isso que eu preciso da sua atenção para você entender. Está sendo gravado, mas é bom que você entenda hoje. Hoje, como eu disse, estarei colocando aqui alguns pontos da confissão de fé que iremos adotar em alguns aspectos eclesiásticos, como por exemplo, o que é ser membro. Vamos adotar a ideia da confissão de fé belga hoje, do que o que é ser membro. Preste bem atenção. A confissão belga que iremos adotar hoje sobre o que é ser membro de uma igreja surgiu em 1750. Esses foram os primeiros padrões doutrinários da igreja reformada na Holanda. Foi chamada confissão de fé e se tornou conhecido como confissão de fé belga, por ter se originado na área agora denominada como Bélgica. Seu principal autor foi Guido de Brès, pregador reformado martirizado em 1567. Durante o século XVI, as igrejas naquela região foram expostas às mais terríveis perseguições pelo governo católico. Para protestar contra essa crueldade, essa cruel pressão, e para provar aos opressores que os reformadores não eram rebeldes revolucionários, como os acusava, mas cidadãos cumpridores das leis que professava as verdadeiras doutrinas cristãs de acordo com as Sagradas Escrituras. De Brès, quem preparou essa confissão, ele preparou essa confissão no ano de 1561. No ano seguinte, uma cópia dela foi enviada ao rei Felipe II, junto com uma declaração em que os signatários afirmavam estar prontos a obedecer ao governo em tudo que fosse legítimo. Ou seja, ele fez a confissão e enviou uma cópia ao rei Felipe II da confissão belga. Foi enviada ao rei
mas junto com essa cópia, uma declaração em que os signatários afirmavam estar prontos a obedecer ao governo em tudo que fosse legítimo, mas que se submeteria à tortura e à morte antes de negar as verdades expressas na confissão de fé. Então hoje, 9 de janeiro de 2022, a Igreja Reformada Batista de Cristo, só as Escrituras, assume esse compromisso com essa confissão. Preste bem atenção, você que está aqui. Hoje, a partir de hoje, a igreja aqui, que nós denominamos como Batista de Cristo, só as Escrituras, assume também esse compromisso com essa confissão, também como uma regra a todos que aqui congrega e que está conosco, entendendo que todas as coisas que serão ditas aqui estão totalmente de acordo com as Escrituras, acerca do que é ser membro em nossa congregação. Então eu direi agora as condições para alguém ser membro a partir de hoje na igreja aqui, respeitando e se submetendo, adotando a confissão de fé belga no sentido do que é ser membro de uma igreja. Breve, a confissão de fé que iremos adotar, nenhum todo, desde que esse todo esteja enquadrado nas Escrituras, não será a confissão de fé belga, num todo, mas adotaremos a confissão de fé batista, e aos poucos iremos estudar cada ponto dela e aplicarmos à nossa congregação, tudo aquilo que tiver de acordo com as Escrituras, mostrando o quê? Mostrando no que a igreja crê somente, no que ela acredita somente, no que ela deposita a sua fé somente, aquilo que ela pode adotar, buscar, praticar e acolher, aquilo também que ela não pode buscar, nem adotar, nem acolher, seja uma confissão. Uma confissão traz uma cosmovisão madura, que somente devemos acreditar e crer como nossa regra de fé e conduta baseada nas Escrituras. Por isso é muito importante uma confissão de fé, porque nos traz uma cosmovisão madura, do que somente naquilo que você deve acreditar, naquilo que você deve acolher, naquilo que você deve ensinar, e aquilo também que você deve rejeitar. Por isso é importante uma confissão de fé. Então agora, mais uma vez, 9 de janeiro de 2022, a Igreja de Cristo está sendo convocada, você que está aqui, a se submeter a uma confissão totalmente bíblica, enraizada na palavra de Deus, a confissão de fé belga. E o concílio da igreja sentou e decidiu. A igreja tem um concílio, foi formado esse concílio, sentamos e decidimos sobre as ordenâncias da igreja para ser um membro. Primeiro ponto, a partir de hoje, na Igreja de Cristo Reformada, só as Escrituras, para ser considerado um membro, é necessário ser casado. Segundo ponto, batizado. Terceiro ponto, fazer uma confissão de fé pública diante de todos aqui. Eu vou falar mais uma vez. A partir de hoje, na Igreja Reformada Batista de Cristo, só as Escrituras, para ser considerado um membro aqui, é necessário ser casado. Segundo ponto, ser batizado. Terceiro ponto, fazer uma confissão de fé pública diante de toda a congregação. Para ser batizado, a partir de hoje, na Igreja de Cristo, suas Escrituras, precisa assumir fielmente um compromisso com Deus e com a igreja, mostrando todo o compromisso e fidelidade e respeito para com a comunhão dos santos, conhecendo as doutrinas acerca do batismo bíblico. A partir de hoje, para ser batizado, qualquer pessoa que vier para cá, tanto para ser membro, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, amém? Primeiro ponto, e para ser batizado, precisa se assumir fielmente um compromisso com Deus e com a igreja, mostrando todo o compromisso, fidelidade, respeito para com a comunhão dos santos, conhecendo as doutrinas acerca do batismo bíblico. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês estão lembrados qual foi a passagem que eu li aqui inicialmente? Com certeza vocês estão. Vamos ler mais uma vez para ver se enquadra do que eu estou falando aqui. Vamos, volta para as Escrituras aí, por favor.
para saber se o que eu estou pregando, trazendo, é correto e está de acordo com a responsabilidade das Escrituras. Vamos lá? Medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Irmãos, pode olhar para cá agora. Quero ser bem claro, transparente e categórico em dizer que aqueles que humildemente não querem organizarem as suas vidas para a glória de Deus, para se enquadrarem nesse padrão e se tornar um membro desta igreja, mas decidirem não se submeter, talvez até abandonar a igreja. Eu quero dizer para você que ainda que você não se torne membro dessa igreja aqui, por não querer se submeter a algo que trará uma vida santa, reta e agradável para com Deus, você também não conseguirá ser membro de nenhuma igreja séria e bíblica que se coloca à disposição da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque toda igreja séria e bíblica, como a maioria aqui conhece, tem uma confissão de fé, segue ela fielmente, desde que ela seja fiel às Escrituras. E a maioria delas tem esse mesmo padrão para tornar alguém que está na igreja a ser membro. Então, se você não for aqui, você não será em nenhuma igreja séria, porque nenhuma igreja séria aceitará você como membro se você não honrar os princípios da palavra de Deus e a confissão de fé enquadrada nas Escrituras. Amém? Mas Deus sabe como eu quero que você olhe para esse homem simples aqui, como alguém que ama vocês em Cristo Jesus e quer muito bem de cada um de vocês. Espero que vocês entendam que um pastor piedoso, este está sempre a velar por vossas almas, mas que você entenda que esse homem aqui, ele foi chamado para agradar a Deus e não a homens, e que a única forma de agradarmos a Deus e não a homens é se submetendo à sua santa doutrina, à sua santa palavra. Então eu espero que todos recebam essa instrução como a palavra do começo do ano, para nós, o renovo, o refrigério, para o avivamento, que todos aceitem, se enquadrem, que todos abracem com mansidão, porque esse é o meu desejo, que todos permaneçam. Eu também quero deixar bem claro que eu não estou dizendo com isso que você deve sair daqui, que não fique, não, mas fique e conserte a sua vida, fique e case se não for casado, fique e faça uma confissão pública aqui diante da igreja, assuma um compromisso com os irmãos em Cristo Jesus, ou assuma um compromisso com a igreja e entenda que a partir de hoje, que você não pode ser mais um crente descompromissado. Fique-se e torne um membro da igreja de Cristo, só as Escrituras. Fique e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia, irmãos. Assumimos essas decisões para manter os propósitos agora pelo qual nós tomamos essas decisões aqui, está sendo dita. Assumimos essas decisões para manter a verdadeira religião, para a purificação e separação da igreja. Com isso, para que ela tenha uma identidade cristã, bíblica, andando na mesma direção das igrejas bíblicas, das Sagradas Escrituras, que tiveram doutrina, amor, santificação, separação, uma identidade profunda com Cristo, de modo que eles foram chamados de cristão, porque pareciam com Cristo. A missão de um pastor, um presbítero ou um concílio que tem compromisso com Deus é fazer que a verdadeira doutrina seja propagada, mesmo que isso vá ferir alguns que não estão enquadrados no padrão da Bíblia, da confissão de Deus, por não quererem se submeter e terem compromisso algum com a igreja do Deus vivo. Agora eu lerei um pouco sobre o artigo 27 da Confissão Belga, sobre as marcas da verdadeira igreja e dos seus membros.
27, da Confissão Belga, a que estamos adotando aqui a partir de hoje. Vou começar a ler. Só observe, escute, preste atenção. Cremos e confessamos, esse é o artigo da confissão que estamos adotando. Cremos e confessamos uma só igreja, católica ou universal. Católica é universal, viu, irmãos? A palavra católica significa universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é um rei eterno que não pode estar sem súditos. Essa santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que às vezes por algum tempo seja muito pequena e na opinião dos homens quase desapareça. Assim Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. A santa igreja também não está sitiada, fixada ou limitada em certo lugar ou ligada a certas pessoas, mas está espalhada a diversas pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração, vontade, no mesmo espírito, pelo poder da fé. Artigo 28 da Confissão de Fé Belga, que estamos adotando aqui a partir de hoje. O dever de se ajuntar à igreja. Essa santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos. Fora dela não há salvação. Cremos que então que ninguém qualquer que seja posição ou qualidade deve viver afastado dela e contentar-se com a sua própria pessoa. Deixa eu ler de novo para ficar claro. Essa santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos. Fora dela não há salvação. Cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela e contentar-se com a sua própria pessoa, mas cada um deve se ajuntar, se reunir a ela, mantendo a unidade da igreja, se submetendo-se à sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo, servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos nós. Amém, irmãos? Amém. Como membros do mesmo corpo, para observar melhor tudo isso, o dever de todos os fiéis, conforme a palavra de Deus, separar-se daqueles que não pertencem à igreja, ajuntar-se a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tem estabelecido. Esse dever deve ser cumprido, mesmo que os governos e as leis das autoridades contrariem e a morte ou a pena física seja consequência disso. Por isso, todos os que se separam dessa igreja ou não se ajuntam a ela, contraria a ordem de Deus. Quem concorda com isso, diga um amém. Amém. Marcas da verdadeira igreja e dos seus membros. Cremos que se deve discernir diligentemente e com muito cuidado pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja, visto que todas as seitas que atualmente existem no mundo se chamam de igreja, mas sem razão. Não falamos aqui dos hipócritas, que na igreja se acham entre os sinceros fiéis, contudo não pertencem à igreja, embora sejam membros dela, mas queremos dizer que se deve distinguir o corpo e a comunhão da verdadeira igreja de todas as seitas que se dizem igreja. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, se orienta segundo a palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a essa palavra, reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça. Assim, com certeza, pode-se conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separar-se dela. Esse aqui é o artigo 29, desculpa. Aqueles que pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé e pelo fato de que, tendo recebido Jesus Cristo como único Salvador, fogem do pecado e seguem a justiça.
amando a Deus e ao seu próximo, não se desviando para a direita nem para a esquerda, e crucificando a carne com as obras dela. Isso não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas pelo Espírito a combatem todos os dias de sua vida, e sempre recorrem ao sangue e à morte, e ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele eles têm a remissão dos pecados pela fé. Quanto à falsa igreja, ela atribui mais poder, autoridade a si mesma e aos seus regulamentos, que é a palavra de Deus, e não quer se submeter ao jugo de Cristo. Ela não administra os sacramentos como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Baseia-se mais nos homens que em Cristo. Persegue aqueles que vivem de maneira santa, conforme a palavra de Deus, que lhes repreende os pecados e a avareza e a idolatria. É fácil conhecer essas duas igrejas e distingui-las umas das outras. Até aqui. Amém? Amém. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Não tem pressa. Vamos falar para Mateus. Mateus capítulo 18 ou 16, quer dizer. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continue. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares será, e o que desligares na terra será desligados nos céus. Agora 16, 18. Agora vamos ler o 18, Mateus 18, sem esquecer do que lemos agora. Mateus 18, 15. Está escrito assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, ergue-lo entre ti e eles, entre ti e ele só, se ele te ouvir, e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma, duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Dê uma paradinha aí, rapidinho. Jesus está dizendo aqui, quando a igreja se reúne para chamar irmãos ao arrependimento, quando a igreja observa que alguém está vivendo não de acordo com a palavra de Deus, abertamente, e ela vai chamar esse irmão, ela tem uma autoridade imensa. Por isso que eu li o capítulo anterior, foi dado chaves a ela, foi dada uma autoridade a essa igreja, só ela tem. Por isso eu li anteriormente: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo o que vocês ligarem aqui vai ser ligado no céu, mas o que vocês desligarem aqui será desligado no céu. Jesus voltou a falar sobre isso agora, nesse contexto aqui agora. Agora vamos continuar. Para que depoimento de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras se estabeleçam. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade eu vos digo, de novo, tudo o que ligardes na terra, e tudo que desligardes na terra, isso é muito importante você entender. Jesus está dizendo o quê?
Se a igreja considerar alguém como um publicano e gentil, a igreja pode desligar aquele rapaz. Tem autoridade espiritual e bíblica e desligá-lo da igreja. E isso também será desligado no céu. De modo que a igreja também, pela palavra da fé, acolhe. E quando alguém se torna membro e faz uma confissão, isso também é ligado nos céus. Amém. Primeiro ponto. Vamos avançar. Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Todos encontraram? Aqui, tudo que eu vou ler aqui está ligado à confissão e à importância do que está sendo dito aqui, que a partir de hoje, para ser um membro, e a importância de assumir um compromisso com a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas... Aqui, eles estavam juntos ou separados? De novo, a igreja estava junto ou separada? Para eles perseverarem na doutrina dos apóstolos, está escrito aí comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Eles estavam o quê, irmãos que creram? Estavam separados? Estavam juntos. Então, quem creram representa os cristãos. Preste atenção, como isso aqui tem tudo a ver com a confissão que eu acabei de fazer agora, de falar sobre a união, a importância de ser um membro, assumir o papel oficial diante de todos, se submeter à confissão de fé para se tornar um membro. Todavia, a partir do momento que alguém se submete, se enquadra nos padrões que foram ditos para ser membro, ele demonstra que ele está enquadrado, está andando de acordo com as Escrituras. Ele está assumindo um compromisso com a congregação, de modo que ele entende que agora, a partir do momento que ele vem aqui à frente e faz uma confissão diante de todos, para amar, respeitá-los, e estar sempre juntos, a igreja bíblica séria, ela faz assim. Demoramos para fazer isso, não foi, irmãos? Mas Deus é misericordioso e despertou a liderança da igreja. E hoje estamos assumindo esse papel bíblico que tornará a igreja uma nova igreja. Por isso que eu disse que a partir de hoje é uma nova era para a igreja de Cristo aos Escritores. Para que a igreja seja pura, separada e santa, é necessário que quem está na frente tenha tais compromissos, ainda que isso venha ferir alguns que não queiram se enquadrar nesse padrão. Antes nos importa agradar a Deus e não aos homens. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuía o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Irmãos, se você não sabe, eu estou falando da igreja mais bíblica de todos os tempos aqui. Essa igreja aqui é a igreja mais bíblica, mais santa, mais pura de todos os tempos. A igreja primitiva. Não é à toa que você está vendo isso aqui não, tá? Tais declarações, você não vai ver em todo o decorrer da Bíblia. Você vai se contrariar um pouco com algumas declarações que você vai ver em Apocalipse. Alguns irmãos desleixados, que abandonaram a fé, deixaram o primeiro amor. De outros que amaram o mundo. De outros que se achavam rico, mas era pobre. Essa igreja era rica em todos os sentidos. Foi e sempre será a igreja mais bíblica de todos os tempos. A igreja primitiva. É por isso que nós devemos cada vez procurar se enquadrar nesse padrão.
Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Diariamente. Grava isso aí, amado. Diariamente. Grava. Porque gravando isso aqui, você hoje, eu orei muito, irmãos, a Deus. E eu creio que Ele me ouviu. Que você grave e hoje saia com a perspectiva correta do que é ser um membro. Isso será tão bom para você se tornar um crente sadio. Alguém aqui, atrás desse púlpito, te ajuda hoje a ser um crente sadio, a ser um membro verdadeiro, de acordo com as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz aqui. Diariamente perseveravam unânimes num templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ponto. A Bíblia, no final, faz uma declaração muito importante para nós. Que quando uma igreja ela tem doutrina, amor, foco e comunhão, o próprio Deus dos céus faz questão de trazer pessoas para que essas pessoas sejam ligadas no reino dos céus. Irmãos, grave isso. Deus não envia pessoas, estou falando de Deus, para igrejas descompromissadas, antibíblica. Pastor, então universal lá. Ninguém foi Deus que enviou. Alguém levou ele lá. Deus não. Agora Deus pode tirar ele de lá. Deus tira ele de lá, levar não. O papel de Deus não é levar para o engano, é tirar do engano. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiaria você em toda verdade. O Espírito Santo não leva ninguém para ser enganado. Deus não envia ninguém, não acrescenta número de salvos em uma igreja descompromissada, desorganizada, antibíblica. Então, pastor, por que Deus acrescentava o número dos salvos aqui? A leitura fala por si só, né? Comunhão, oração, perseverança, tudo em comum, amor, santidade, separação, doutrina. Doutrina pastor? Onde é que está a doutrina? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí Deus enviava pessoas para lá, porque a igreja estava preparadíssima para receber as pessoas que iam chegando, e Deus acrescentava e acrescentava o número dos salvos, e a igreja só fazia crescer. É isso. Aqui está a palavra-chave. É assim que queremos ser também. Queremos ver o nosso Deus e Pai olhando para esse lugar, não olhando quantidade, mas olhando a doutrina, a comunhão, a organização e o amor dessa obra. Assim, o nosso Deus e Pai fará o mesmo, porque a Bíblia faz questão de dizer que a igreja dele e ele é imutável. Então, irmãos, grave isso. Isso aqui eu tenho certeza. Se eu acabasse aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus mexeu com você que está aqui no meio, e está mostrando a todos nós o que é verdadeiramente ser um membro de uma igreja, o compromisso que devemos ter com ela e a importância de ser igreja. Uma parte aqui diz louvando a Deus,
contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a alegria que eles estavam na presença de Deus. Diariamente perseveravam. Igreja, só igreja, se ela for uma só, em comunhão e em perseverança de doutrina. Você acha que é por acaso que a palavra doutrina está na primeira ordem do texto? Não, que a doutrina realmente sempre vem primeiro. Não é à toa que o texto começa dizendo assim: e perseveravam. No quê? Na doutrina de quem? Então tinha doutrina os apóstolos, não é? Tinha, de modo que Pedro disse a Simão: tu não tens parte nesse ministério. Desligado. Você não pode entrar, Simão. Para entrar, tem que se enquadrar na doutrina dos apóstolos. Não é diferente para ser um membro. Para ser um membro, eu e você, a partir de hoje, terá que se enquadrar na doutrina dos apóstolos. Efésios capítulo de número 5, por favor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Vamos ler? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para que, 26, a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água. Pelo quê? Pela palavra. Agora para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem. Agora eu vou pedir para a igreja todos lerem esse texto aqui. Vamos lá, do versículo 26 só, por favor. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, vamos igreja, pela palavra, para acrescentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pronto. Deixa eu ficar claro. Alguns já entendem já claramente que aqui não é difícil distinguir, que Paulo no final diz assim, que está falando do mistério, mas não do casamento, e sim da igreja. Agora, escute, quando Deus deixou esse texto aqui, a mulher dentro do seu lar representa quem? Representa quem? A igreja? A mulher representa aqui a igreja, isso mesmo. E o esposo representa quem? Quem? Quem, irmãos? Vamos falar, fique com medo não. Cristo. A igreja representa Cristo, não é? Todavia, o que foi que Cristo mandou fazer então com a igreja? Qual é a ordem dele? Para que a santifique pela palavra. Para que ela seja sem ruga, nem coisa, mas santa e sem. Essa então é a vontade de Deus. Ô, irmãos, olhem bem para cá. A vontade de Deus é que a igreja seja o quê? Santa e sem defeito. Como é que a igreja é santificada? Alguém pode dizer aqui? Como? Pela lavagem da palavra. Louvado seja Deus. Da água mediante a palavra. Pela lavagem da água mediante a palavra. Amém. Que bom, irmãos. Você está entendendo por que isso está acontecendo aqui? Qual é a vontade de Deus? Que a igreja seja pura, santa,
sem mácula, sem defeito e nem coisa semelhante. Cristo é o dono dela, irmãos. Vai dos seus súditos verdadeiros ouvi-lo e obedecer a ele somente. Vai daqueles que são verdadeiros olhar para a palavra e dizer: não é do meu jeito, não é, e jamais poderá ser. Cristo formou a igreja e deixou o modelo como ela deve se comportar aqui na terra. E ele disse como ele quer essa igreja. Mas assim, irmãos, ele não desce fisicamente aqui, sabe? Fisicamente sendo demonstrado para todos. Espiritualmente eu creio que ele está aqui para que se cumpra a sua palavra. Mas ele faz tudo isso através dos seus ministros, dos seus súditos. Ele traz a pureza para a igreja. E ele também faz mais o que, pastor? Ele tira os defeitos dela. Ele vai limpando. Ele vai mostrando o que tem que ficar e o que tem que sair. Ele fez isso em Apocalipse. Quem crê que ele fez isso, diga um amém. Amém. Foi assim que ele fez. Ele foi lá e disse: isso aqui não dá, sai. Isso aqui não dá mais, para. Volta ao primeiro amor. Você não é rico nada, você é pobre. Você precisa entrar nas portas. Eu estou do lado de fora da igreja. Venha, seja comigo. Ele foi lá fazer uma coisa só nas igrejas de Apocalipse: mostrar os defeitos dela, para que ela viesse a ter um conserto e ser uma igreja sem defeito, santa, sem mácula. Essa, amados irmãos, não é somente a vontade do pastor, mas, grave isso, primeiramente, essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos partir para outro agora. Agora vamos para Hebreus. Isso. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Isso. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Todos? Amém? Vamos ler, por favor. Leia, irmãos. Pois tanto o que... Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos lá. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém? Só precisa ler mais um pouco alto, vocês aí. Todo mundo comeu aí, eu sei. Então vamos ler, não fica com medo não. Irmãos, essa passagem aqui, o autor induziu aqui Salmos 22 para chamar a atenção sobre o relacionamento de irmãos e irmã vivendo entre os cristãos de acordo com a vontade de Deus. Para ficar claro que ele trouxe a menção de Salmos 22, vamos para Salmos 22. Vamos lá. Agora vamos ler, igreja. Salmos 22. Só um instante. Salmos 22, 22. Todos? Vamos lá. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos continuar. Vós que temais o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, ó vós todos, posteridade de Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, foi um chamado para que nós entenda
a importância da comunhão e de cantar louvores no meio da congregação. Ou seja, sobre a comunhão santa e verdadeira, sobre a importância do relacionamento com os irmãos. Deve ter uns para com os outros e ambos para com Cristo. Sobre o compromisso que cada um deve ter com isso, eu quero convidar vocês, como nós já lemos os Salmos 22. Agora Hebreus capítulo 12, vamos lá. Vamos para Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Espero chegar lá agora. Pronto. Hebreus 12, 23. Quando o irmão encontrar ali, nós... Encontrou? Vamos lá. E igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. De novo, vamos lá. Igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, a ideia aqui é que todos os primogênitos em Israel eram santificados na época da Páscoa dos judeus e consagrados para servirem na presença de Deus. Veja, o texto que eu li agora, eu vou ler de novo. A igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. A ideia aqui, como eu acabei de dizer, é sobre os primogênitos de Israel. Eles eram santificados na época da Páscoa dos judeus e consagrados para servirem na presença de Deus. Agora, escute, na Assembleia Celestial, todos os cristãos redimidos da destruição, preste bem atenção, por que lemos esse versículo? Na Assembleia Celestial, foi falado aqui, não é? Assembleia e a Igreja Universal. Na Assembleia Celestial, todos os cristãos redimidos da destruição são primogênitos. Eles são consagrados a Deus e recrutados como seus sacerdotes a servir a Deus na igreja dos primogênitos, como foi falado aqui. Ou seja, todos fazem parte da Assembleia Celestial. Todos os cristãos redimidos, eles foram consagrados e recrutados a viverem, a congregarem e a estarem em união na presença de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Aleluia. Vamos lá, vamos achar. Segunda Crônicas, capítulo 30. Por favor, todos acharam, digam amém. Falta ali ainda. Versículo 8. Amém? O irmão está. Peraí. Deixa eu achar ali. Achou já? A irmã conseguiu achar, irmão? Não tem pressa não, pode ficar à vontade, vai lá. Qualquer coisa ajuda a irmã aí, alguém. 38. Agora assim, vamos ler, igreja, amém? Amém. Vamos lá. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus.
para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Amém? Amém. Foram convidados para quê aqui? Para quê, irmãos? E servi-lo. Mas ele mandou vir para onde? Vamos lá. Não endureçais agora a vossa serviço como vossos pais. Confiais no Senhor e vinde ao seu santuário. Com isto, amados irmãos, está bem claro que todos os que se separam dessa igreja ou não se ajuntam a ela, contraria a ordem de Deus. Amém? Com esses textos que eu acabei de ler aqui, está bem claro que todos os que se separam dessa igreja ou não se ajuntam a ela, contraria a ordem de Deus. Isso mostra que essa santa assembleia é a congregação daqueles que são salvos, e fora dela não há salvação. Então, em total concordância com a confissão de fé belga, cremos, então, que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado da igreja, ou contentar-se com a sua própria pessoa, mas cada um deve se ajuntar e se reunir a ela, mantendo-se a sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo do Senhor Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos nós, como membros do mesmo corpo. Amém? João, capítulo, 1 Coríntios 12. Coríntios 12. Amém? Todos encontraram? Digam amém. Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Deu para entender aí? Isso aqui é claro, precisa de explicação, de exegese, hermenêutica, isso aqui precisa de teologia, irmão, para entender? Que nada. O autor está sendo bem claro, vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem-se em um só corpo. O que significa isso, pastor? Qualquer um que vive fora dessa igreja, sem comunhão com essa igreja, descompromissado com essa igreja, ele não pode fazer parte da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é um corpo formado por vários membros. Todavia, um membro não pode se apartar do corpo e lá fora começar a cantar que é membro, se ele não está fazendo parte do corpo. O membro, ele só é membro quando ele faz parte do corpo. É igual ao nosso corpo. A ideia de Paulo aqui, facinho. Paulo olhou para o corpo dele e viu que tem vários membros. Ele entendeu que o braço, para ser membro, tem que fazer parte do quê? Do corpo. E que o braço não pode sair dizendo que é corpo se estiver fora do corpo. Paulo entendeu isso completamente. Espero que nós entendamos também. Vamos continuar a leitura? Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só, mas está escrito aí? Oi, irmãos, louvado seja Deus. Eu acho que eu não conseguirei ser mais claro, mais categórico do que eu estou sendo essa noite. Em todos os sentidos. Não dá mais para ser membro como você está assim. Olhe para a Bíblia. A
partir de hoje, eu tenho certeza, gente. Ainda que tem alguém aqui que vai sair daqui e não vai obedecer, mas eu tenho certeza de uma coisa: ele vai ter que admitir que ele vai ter que lutar contra Deus e não contra o pastor. Porque em nenhum momento o pastor colocou ideias humanas aqui. É em todo momento. Tudo que eu tenho falado e afirmado está de acordo com as Sagradas Escrituras. Quem quiser batalhar, irmão, combater contra isso, vai ter que batalhar e combater contra Deus. Irmãos, nós acabamos de ler agora que um corpo não é só um membro, mas muitos. Agora, olha Paulo sendo categórico. Versículo 15, vocês podem ler comigo? E se disser o pé? Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa o de ser, de todo o corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Poxa, Paulo aqui foi espetacular. O que Paulo está tratando aqui, pastor? Paulo está tratando de uma confusão que estava tendo lá em Coríntios. E o que estava tendo em Coríntios? Os irmãos estavam se achando, sabe? Saindo por aí, não vindo para a igreja, relaxando e afirmando ser membro da igreja, se achando um melhor que o outro. Um tem mais dom, o outro não tem. Aí Paulo chega para ele e diz assim: olha, você precisa entender que ser membro de uma igreja é fazer parte de um só corpo, e que você sozinho não é corpo, e que você sozinho, você que está se achando aí, não é igreja. Por mais dom que você tenha, amado, por mais profetizar que você profetize, por mais falar em língua que você fale, deixa eu te dizer uma coisa. O que, Paulo? Você precisa fazer parte desse corpo aqui para ser fortalecido. Sozinho você é muito fraco. Como assim? Assim que se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Está vendo? Individualidade isso aqui. Se todo o corpo fosse o olho, Paulo está falando de um membro aqui. Aqui é uma referência a alguém que sozinho se dizia ser igreja. Aí Paulo está dizendo, não, se todo o corpo fosse o olho, cadê o ouvido? O ouvido precisa do olho, e o olho precisa do ouvido, e a mão precisa dos pés, os pés precisam das mãos, do olfato, e todo o corpo se completa de forma absoluta, como Deus o constituiu. Ninguém é membro sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Você é corpo. E agora que você sabe que é corpo, me diz uma coisa. Vamos falar um pouco sobre medicina agora. E um corpo tem vários membros, e se algum membro passar a não funcionar, o corpo sente, sim ou não? Sente ou não, irmãos? Sente? Porque aquele membro é muito importante para aquele corpo, não é? E por mais pequeno que seja. Paulo aqui faz uma referência tão tremenda, ele fala do olfato. Onde é que está o olfato? Fora ou dentro? O que Paulo está dizendo aqui? Até os pequenos aí é importante para Deus, eles fazem parte do corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. E mais, os membros que estão dentro são até muito mais importantes que estão fora. Paulo faz essa declaração, mostrando que ambos, um precisa do outro, que o corpo só é corpo quando ele está completo, e que ninguém pode ser fortalecido na igreja se ele não estiver no corpo, e que quando o membro não está no corpo, o corpo sente, como o seu corpo sente uma dor se um membro seu vier a parar. Então, todavia, como Paulo fez essa colocação para nós, e disse que você que está aqui olhando para mim agora, faz parte de um corpo, o que é que você deve fazer? Você deve trabalhar para que esse corpo seja cada vez mais sadio, mais saudável, mais santo. Quem crê que esse corpo conta com cada um aqui, dê um amém. Amém. Para o meu corpo ser sadio, tem que trabalhar certinho os membros? Tem ou não? Sim. Você crê que Paulo fez a mesma referência? Foi essa a referência de Paulo? Então, para a igreja ser uma igreja sadia, cada membro tem que fazer a sua parte.
Amém, amados? É aí só. Vamos pular para outro. João capítulo 17, versículo 20. E 21. João capítulo 17, 20 e 21. Deixa eu ver. João 17, 20 e 21. Está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de quê? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti também, seja eles em nós, para que o mundo creia que tu... Tremendo, não é, irmãos? Quem está falando aqui? Foi o que ele disse? Para que eles sejam um. Viu o que Jesus falou? Para que eles sejam um. Não 2, 3, 4. É um. O corpo de Cristo, a igreja é una. Só existe uma. Jesus falou. Foi ele que disse: rogo, Pai, não só por estes, mas por aqueles que irão vir, para que eles sejam um, unidos, juntos, em comunhão, em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que pena que você não trouxe uma caneta, não é? É muito importante que você gravasse todos os versículos que foi lido, mas se você quiser, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, eu mando os versículos apenas. Ou estudo, se você quiser, tanto faz. Se você achar que esse estudo tem importância para você ler mais outras vezes, você me pede, eu mando para você. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim, deixa o irmão achar aqui para nós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só? Em um só? Grava isso, irmãos. Por amor a Cristo. Grava isso. Em um só corpo. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois vela por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Leram aí? Aí pode se perguntar assim, mas pastor, esse texto aqui sobre obedecer aos vossos guias, creia, você vai perceber que não tem nada a ver com o contexto que eu podia trazer aqui qualquer outro dia sobre submissão. Mas quando eu li esse texto aqui agora para vocês, é no sentido só. Quando Deus mandou obedecer os vossos pastores, na onde é que é para obedecer esses pastores? Na onde? Na palavra. Que é formada por uma igreja. Quando Deus constituiu pastores,
Foi exatamente porque ia haver uma congregação para que esses pastores viessem a pastorear. Tem como um pastor pastorear uma igreja que não está junta? Sim ou não? Tem como alguém obedecer a um pastor? Esse é o contexto que eu estou trazendo aqui já. Viu? Tem como alguém obedecer a doutrina que o pastor prega se ele não estiver presente na igreja? Sim ou não? Então essa é a perspectiva do texto. Não tem nada a ver com submissão. Eu trouxe isso. E está claro que quando Deus disse obedecer aos vossos pastores, Ele está falando de uma igreja. Mas eu só posso obedecer se eu fazer parte de uma igreja. Todavia, se Deus constituiu pastores e diz que é para obedecer, se eu não faço parte de uma igreja, eu estou obedecendo a quem? A quem eu estou obedecendo? E agora, como eu posso fazer parte de uma igreja sem se me submeter a um pastor bíblico, um líder, um homem piedoso? É essa a reflexão que eu quero trazer. Eu sabia que de início ia parecer que o pastor ia falar sobre submissão uma hora dessa? Não, jamais. O texto quer dizer isso. Quando o texto fala obedecer aos vossos pastores, igreja. Pastor que vela por vossas almas. Pastor pode velar pela alma de alguém que nunca está na igreja? Não, ele não pode doutrinar ela. Porque velar aqui é cuidar doutrinariamente. Pastor pode cuidar de alguém, velar pela alma de alguém que não tem compromisso com a igreja? Não. Porque ela não tem compromisso com a igreja. Se ela não tem compromisso com a igreja, ela não tem compromisso nenhum com aquele pastor tampouco que está ali também naquela igreja. Então, se você não fazer parte de uma igreja e estiver ligado a ela, a quem você vai obedecer? Não, pastor, eu vou obedecer a Deus, porque eu preciso só obedecer a Deus. Não, é possível. Porque Deus mandou você, através de um pastor, você obedece a Deus. Se você se rebelar contra isso, você está se rebelando contra quem? Contra o pastor ou contra Deus? Contra Deus. Quem foi que deu ordem? Deus. Então, pastor não tem nada a ver com isso. Se alguém não vem para a igreja, tem compromisso com ela, o pastor tem que fazer a parte dele, velar pelas almas que estão ali. Todavia, aquela alma lá, aquela vida lá, tem que admitir que não tem compromisso nenhum com a igreja. Por quê? Porque ele não está enquadrado na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus quer que a alma dele seja velada dia após dia. Por que Deus botou pastor? Porque Deus quer cuidar da alma, da ovelha e do rebanho. Mas por que mais, pastor? Porque Cristo se preocupa com a igreja, ama a igreja. E por que mais? Porque é na igreja que Cristo vela pela alma da igreja. Se alguém está fora dela, descompromissado com ela, ele não tem compromisso nenhum, tampouco com Deus, nem tampouco com a igreja, nem tampouco com aquele homem que está lá. Então, essa é a importância de eu ter lido esse texto aqui agora. Precisamos ser igreja. E ser igreja é muito mais do que nós pensávamos até entrar aqui essa noite, eu tenho certeza, para todos nós. É um avivamento, que seja um despertamento a partir de hoje. Uma coisa eu sei, essa igreja aqui nunca mais será a mesma. Isso é fato, porque o que está sendo colocado aqui não vai mudar. O que devemos fazer, pastor? Rogo a Deus que todos se enquadrem no padrão. Graças a Deus coloquei a Bíblia diante de vós, para que cada um analise conforme o que foi dito aqui. Se são palavras humanas, ou se são palavras de Deus. Se for de Deus, se ao examinarem cada texto que foi lido aqui, perceberem que tudo que foi dito foi de Deus, por favor, faz o que 2 Crônicas 38 falou: não endurecem a sua cerviz, mas ao contrário, venha correndo servir a Deus no seu santuário. Amém, irmãos? Amém. Tem mais texto aqui para nós ler. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3:15. Estou acabando já, para a glória de Deus.
que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Aqui só pode ter verdade, irmão. Paulo está exortando a Timóteo como deve proceder na igreja. Igreja do Deus vivo. Viu aí de quem é a igreja, irmão? Ai de mim se não vier aqui fazendo o que eu estou fazendo. É minha, por acaso, a igreja? Por acaso eu sou dono dela? Por acaso eu posso chegar aqui e direcionar a igreja da forma que eu quero, irmão? Você acha que a mão de Deus na frente não vai pesar não sobre mim? Por acaso foi eu que firmei a igreja e criei ela? Não. Está claro que a igreja tem um dono e ela tem que andar conforme a palavra desse dono. Que não é eu nem é você, mas é o próprio Cristo que vos fala essa noite. 1 Timóteo 4,15. Vamos lá? Vamos ler de novo, ela mesma. Aqui lemos no início. Now hakanexeo kama internet agora porque voce esta no modo avial. Oi. Desligou aí? Ela tem ligado. Olha, vamos lá. 1 Timóteo 3,15. Medita. Vamos ler, igreja. Medita. Estas coisas. O progresso Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a ti. Pronto, agora vamos ler a igreja toda, porque parece que não leu não. Vamos lá. 1 Timóteo 4,3. Vamos lá. Medita. Essas coisas e ser diligente, para que no teu processo a todos sejam manifestos. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como a tua doutrina. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,14. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. É para isso que está sendo feito isso aqui. Para que você que está aqui, serva e servo, seja habilitado para toda boa obra. E por final, falando sobre versículo e mensagem também. Depois eu lerei só mais um termo aqui, nós acabamos, sabe? 2 Timóteo, você já está aí, né? Capítulo 4, 1 a 1. Vamos lá? Vamos lá, irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra insta, que seja oportuna, quer seja oportuna, quer não. Corrige e repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Para aí, irmãos. Isso aqui é tremendo. Eu deixei o final porque tinha que ser o final. Paulo mandou fazer o quê? Pregue em tempo e fora de tempo. Paulo está dizendo assim aqui, olha. Não importa o que está acontecendo, pregue a palavra. Ainda que rejeitem, pregue a palavra. Fora e dentro de tempo. Agora Paulo faz algo muito tremendo no começo aqui.
Conjuro-te perante Deus e Cristo, eu faço o mesmo aqui, que hás de julgar vivos e mortos, pela manifestação do poder do seu reino. Pregue, Timóteo, a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Quando ele diz quer seja oportuna, quer não, no caso de não ser oportuno, é exatamente no caso, escute isso aqui agora, que muitas vezes vai tocar em alguém, vai mexer em alguém, vai contrariar alguém. Como é que eu sei disso? O contexto depois. Quando ele diz, quer que seja oportuna, quer não. Exatamente sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, ô Timóteo, quando não for oportuno, e quando é que não seria oportuno, pastor, para Timóteo? Quando tivesse pessoas meio endurecidas, que não quisessem receber, o que é que eu faço, Paulo? Pregue. Mesmo que o momento não seja oportuno. Qual é o momento oportuno? Quando as pessoas estão querendo receber. Quando alguém faz uma pergunta, como é isso aqui? Eis a oportunidade para pregar. Mas mesmo que essa oportunidade não venha, esse contexto, muitas vezes nós se encaixamos, Paulo está falando para a igreja. Mas ele se encaixa também lá fora, claro. Pregue em qualquer hora, no ônibus, mesmo que não seja oportuno, mesmo que tenha alguém bêbado, pregue. Mas a ideia aqui é a igreja, exortação do povo de Deus. A ideia aqui é para Timóteo exortar a igreja em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja esteja irmãos lá, Timóteo, que não vai gostar nada do que você vai falar, não vai ficar nem um pouco contente com você. O que eu faço, Paulo? Pregue. Pregue. É isso que você vai fazer. Amém? Amém. Vamos esperar o irmão voltar. Pode ser, irmãos? Amém. Essa mensagem aqui, ela vai ser mais focada para os irmãos da igreja. Isso que eu estou parando normal. Esses que não vieram. Até aqui, quem está entendendo, diga um amém. Amém. Pronto. Então, pastor, qual é o contexto de Timóteo aqui? Por que Timóteo disse pregue em tempo e fora de tempo? Porque fora de tempo é aquele tempo que os irmãos, tem alguns, que ele tinha convicção que a doutrina que ele ia trazer não ia agradá-los, ia confrontá-los, ia exortá-los duramente. Alguns ia endurecer o rosto, outros fecharia a cara, outros iriam até embora. O que é que eu tenho que fazer, Paulo, nessa hora? Paulo, nessa hora eu não prego, acalento, passo a mão na cabeça, digo, não, irmão, não vai, fica aqui mesmo não enquadrado na palavra. Paulo disse, o que você tem que fazer? Pregue. Mas pregue o quê? Pregue e insta, quer seja oportuno ou não. Mas é para pregar o quê? Repreende. Viu, irmãos? O que é uma repreensão? Eu só posso repreender quem está certo ou está errado? Repreenda alguém que está certo? Então, todavia, nós já estamos entendendo aqui o contexto de Paulo. Pregue tempo e fora de tempo. Repreenda. O que mais? Exorta. Com o quê? Com toda longanimidade. E o que mais? Você já viu algum texto aqui fugir da doutrina? Sempre doutrina. Paulo não chegou para Timóteo e disse, pregue, mas pregue qualquer coisa. Ele disse, pregue com longanimidade, exorte, mas pregue o quê? A doutrina. Porque a doutrina traz luz para a igreja. Agora, para ficar claro, leia o versículo 3. Pois
eu oro que não haja ninguém aqui dessa forma hoje. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Para aí, irmãos. É forte isso aqui, não é? Ainda mais no contexto que está sendo pregado aqui. Parece que é o complemento perfeito. Escute. As pessoas que não suportam essa doutrina e procuram mestres, alguém pode me dizer por que ela faz isso? Porque não aceitam a doutrina, não aceitam a verdade, não querem se enquadrar no padrão das Escrituras. Todavia, o que é que elas fazem? Correm. Por que você está lendo isso, pastor? Você não vai fazer isso essa noite, vai? Você não vai sair correndo daqui não, né? E no próximo culto não vem mais. Porque se você fazer isso, o que, pastor? Você não suportou essa noite, essa doutrina. E tem mais. Se você fazer isso, tem umas pessoas que vai aceitar lá. Mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eles são os únicos que vão abrir as portas para vocês abraçarem e beijarem vocês e dizer: sente, e tem uma mesa preparada para você. Aqui você é muito especial. Você vai ter um tratamento de luxo lá. Mas ele é doutor segundo as suas próprias concupiscências. Eles vão pregar somente o que você vai querer ouvir. Então não corra da verdade, não faça isso hoje. Não corra da realidade que Cristo quer de você hoje. Não saia para procurar doutores segundo as suas próprias concupiscências. Mas como é que o senhor sabe que eu vou procurar doutores segundo as próprias concupiscências? Porque homens sérios vai lhe falar a mesma coisa que eu estou lhe falando. Que você vai correr lá de novo. Correr de novo. E só vai encontrar alguém que te aceite e fale o que você quer ouvir. Então eu vou ler essa palavra do começo de novo. Ler mais um termo e eu acabo. Vocês podem ler comigo, por favor, do começo da mensagem? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sede sóbrios em todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Amém. Que assim seja hoje, irmãos. Eles correram porque não suportaram a verdade. E eu acabo aqui agora. Colocando mais uma vez as condições para você que está aqui ser membro a partir de hoje. A partir de hoje, conforme a luz de tudo que foi pregado aqui essa noite, se enquadrando num texto bíblico, texto esses que são irrevogáveis, texto esses que são absolutos, porque não são meus, são bíblicos. Texto esses que são inquestionáveis. Eu afirmo à igreja que a partir de hoje, você que está aqui me ouvindo, por favor, vem para cá. Que a Igreja Reformada Batista de Cristo, à luz do que foi pregado, só as Escrituras, só poderá lhe considerar, a partir de hoje, um membro. Agora, depois que eu preguei, já está bem claro, um membro, se você for casado. Quem não é casado, pastor? A partir da manhã procure casar. Vai procurar casar. Você já passou muito tempo. Basta, chega. Não é do seu jeito. Ficou bem claro isso. Irmãos, graças a Deus, a mensagem teve um tom muito sadio e suave. Sem licença. Quer dizer, se eu quiser frequentar, eu tenho que ir atrás do homem para casar? Não. A senhora solteira pode ficar à vontade. Tá. Pode se tornar membro, mas tem que fazer uma confissão de fé aqui, mostrar arrependimento e ser batizado. Os que são solteiros não se preocupem com isso. Só os casados. Posso me batizar.
Casar no momento. Uma coisa não pode vir sem a outra. A igreja espera o tempo que for. Vocês vão ficar aqui. A igreja não está dizendo que é para ninguém sair daqui não, viu? A igreja está dizendo que para ser membro, para você ser membro, você tem um tempo para você casar. Você pode vir, você só não vai ser um membro. Você só não é considerado um membro da igreja. Eu, como pastor, e o concílio e a igreja não pode lhe considerar um membro. Mas por que, pastor? Porque as escrituras mandam fazer isso. Antes eu devo obedecer a quem? Amém. Que bom que você me compreende. Então você tem um tempo, venha, continue vendo, ouvindo a palavra, mas decida fazer o que é certo. Case, procure, não importa. Porque mais importa o conserto, a sua vida com Deus, do que qualquer outra coisa. Mais importa a salvação da sua alma do que qualquer outra coisa. Então corra, certo? Então a partir de hoje, quem não é casado, case. Now hakanexeo kama internet agora porque voce esta no modo avial. Quem não fazer isso, quem não correr para se enquadrar nesse padrão, vai estar mostrando que não ouviu o pastor. Mas graças a Deus, ficou evidente que Deus falou nesse lugar através da palavra. Mas que não ouviu Deus, vai ficar evidente. Mas a igreja vai continuar tendo rumo. Quem não for atrás de casar não vai mudar a doutrina. Por isso que eu disse que no começo, agora vocês estão entendendo por que eu disse que a igreja nunca mais será a mesma. Realmente ela nunca mais será. Ninguém que chegar aqui vai se tornar membro de um dia para a noite. Tem que se enquadrar no padrão da Bíblia. Por que, pastor? Foi pregado aqui santificação, para tirar os defeitos, para ser pura, para ser ruga, e muitos versículos foi mencionado aqui. Se você quiser eu mando para você mais uma vez, se teve algo, porque foi muitos versículos, está filmando a mensagem. Essa é uma mensagem digna de toda aceitação, que será muito bom você em casa voltar a assistir. Muito, muito bom, tenho certeza disso. Então a partir de hoje, você não pode ser mais um crente desleixado. Se você não vier a ser membro, você sabe que enquanto isso você não está fazendo parte do corpo. Deixa eu deixar claro isso. Se você não vier a ser membro, você sabe, conforme foi pregado aqui, você não faz parte desse corpo. Você está aqui, mas não está no corpo. A partir de hoje, na Igreja Reformada Batista Fernando Macavo, de Cristo são as Escrituras, para ser considerado um membro, é necessário ser casado. Se não casou, case. Primeiro ponto. Segundo ponto, ser batizado. Terceiro ponto, para você se tornar membro, depois que casar e ser batizado, você vai ter que vir aqui na frente e fazer uma confissão de fé diante de toda a igreja, assumindo um compromisso como um membro com os irmãos, assumindo um compromisso como uma família, assumindo um compromisso tal que você vai entender que a partir de agora você deve um dever a esses irmãos, servi-lo. Você não poderá vir mais quando você quiser. Quando você assume a confissão de fé, você assume que você tem um compromisso. Você deve estar lá sempre, 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 cuidando e sendo cuidado, amando e sendo amado, dando e recebendo. Aleluia. Glória a Deus. É isso. É isso. Por isso a confissão de fé aqui, assumindo o compromisso com a igreja. Nunca mais você poderá ser o mesmo. Não assumir um compromisso com a igreja é a prova que você quer continuar sendo um crente desmembrado e desconectado e desorganizado quando se fala no sentido das Escrituras. É a prova clara. E aos poucos todos vão saber. Os que estão chegando, os que estão fazendo confissão, vai ser diante de todos os que não estão fazendo. Eu oro a Deus e orei para que todos, a partir da manhã, segundo o que foi dito, mais uma vez eu quero falar uma coisa aqui. Faça a prova de tudo que foi pregado aqui. Analise tudo o que foi dito e veja se está de acordo com a palavra de Deus. Se tiver, por favor, não endureça as cerviz. Primeiro ponto, ser casado. Segundo ponto, batizado. Terceiro, fazer uma confissão de fé pública. Para ser batizado, precisa assumir fielmente um compromisso com Deus e com a igreja, mostrando todo o compromisso e fidelidade e respeito com a comunhão dos santos, conhecendo as doutrinas acerca do batismo bíblico. Amém? Amém. Assumimos essas decisões
para manter a verdadeira religião, para a purificação, separação da igreja. Com isso, para que ela tenha uma identidade cristã bíblica, andando na mesma direção das igrejas bíblicas, das Sagradas Escrituras, que tiveram doutrina, amor, santificação e separação, e uma identidade profunda com Cristo. E uma identidade profunda com Cristo, de modo que eles foram chamados de cristãos, porque pareciam com Cristo. A missão de um pastor, um presbítero ou de um concílio que tem compromisso com Deus é fazer que a verdadeira doutrina seja propagada, mesmo que isso vai ferir alguns que não estão enquadrados no padrão da Bíblia, da confissão e de Deus, por não quererem se submeter e terem compromisso algum com a igreja do Deus vivo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.